Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast periódico. E no episódio de hoje vamos fazer aqui um breve resumo sobre a carreira e a trajetória do dramaturgo Plínio Marcos. Plínio Marcos foi um autor brasileiro, um dramaturgo considerado transgressor. Plínio Marcos também ficou sendo considerado como um autor maldito. Plínio Marcos dirigiu, escreveu, atuou nas suas peças, né? Percebe-se em suas obras, né, que o seu lugar constitucional influenciou decisivamente na composição de seus personagens e enredos. Plínio Marcos foi um sujeito que cresceu em Santos, em São Paulo, muito próximo à região da zona portuária e do Meretrício. As suas peças, seus textos vão atingir um auge, um apogeu entre os anos 60 e 70, exatamente no momento de maior recrudescimento do regime ditatorial militar, que durou até 1985. Então, peças como Barrela, Dois Perdidos numa Noite Suja, de 66, Orações para um Pé de Chinelo, Abajur Lilás, Navalha na Carne, são algumas das peças que causaram inquietação e transgressão na dramaturgia brasileira. A censura usava os palavrões como justificativa para poder censurar. E, na verdade, os palavrões acabavam por ofuscar a proposta desse dramaturgo considerado maldito, né? Porque o que acontecia era uma tentativa de Plínio Marcos mostrar a existência de um submundo, mostrar como se davam as relações entre os personagens desse submundo. E os personagens eram exatamente, né, delinquentes, desajustados sociais, marginais, prostitutas, cafetões, policiais corruptos, malandros, vagabundos. Então, na verdade, a censura ela tentava impedir de chegar ao público um retrato cruel e dramático da realidade brasileira, né? De um Brasil feio, capenga, manco, imperfeito, subdesenvolvido e consequentemente violento. O texto de Plínio Marcos fazia confronto exatamente com o ideário, o imaginário, né, e da asepsia desejada pela ditadura militar. Essa realidade precisava ser destruída, escondida. A linguagem violenta, a linguagem chula que fazia parte dos enredos e estavam ali com os personagens de suas peças, né, fazia referência à marginalidade social dos sujeitos daquele contexto. Tentava mostrar uma realidade, né, de tensão, de permanente tensão psicológica, de intensa carga dramática na relação desses sujeitos, né, do cenário do submundo, né, como, por exemplo, no texto Abajur Lilás, né, um enredo tenso que se passa nas relações de poder num prostíbulo, né, entre os sujeitos, entre os prostitutas, entre os cafetões. Então, nesse cenário desses títulos que eu acabei de mencionar, né, existiam corpos, existiam sexualidades ilegítimas, sexualidades marginais, consideradas anormais, consideradas atentado à moral e aos bons costumes, né, tão pregado pelo regime ditatorial dos anos 60 e dos anos 70. Então era preciso censurar, proibir e reprimir. E é claro que, em função disso, Plínio Marcos foi preso algumas vezes, frequentemente chamados para interrogatórios. E ainda sobre a constituição dos personagens das peças de Plínio Marcos, importante se dizer que eram sujeitos brasileiros comuns que viviam uma vida em um submundo que geravam angústia e desespero. Mas angústia e desespero que não resultavam em introspecção, em silêncio e inquietude,
angústia e desespero que resultavam em violência desmedida, né? Então, o que está ali a ser chamado a atenção, que o que inquietava é exatamente um Brasil resultante de concentração de renda, de concentração de terra, de falta de acesso à educação. Então, há uma violência que é uma violência, não uma violência aleatória, uma violência consequente. Então, já em fim dos anos 70, 80 e 90, Plínio Marcos ele vai procurando se reinventar, né, com o fim da ditadura. Ele produz peças infantis, continua a vender livros na frente, na porta dos eventos, das peças de teatro. Em alguns casos ele é até convidado a se retirar. Então ele ficou muito marcado por as suas peças serem, nos anos 70, partirem de confronto com o ideário imaginário asséptico da programação da TV controlada pela ditadura, né? Por sujeitos brasileiros, né? Em que não podia se discutir um contexto da angústia, do desespero, da violência que sempre existiu, que sempre foi marca constitucional e identitária do nosso país, né? Por isso que nos documentos da ditadura este autor está lá registrado como inimigo do sistema, né? E os palavrões em suas peças, que são muito, até hoje é bastante comentado, como tinha muito palavrão, não eram expressões aleatórias, eram expressões carregadas de sentido, significado, né? Exatamente nesse lugar aí da descarga da angústia e do desespero dos sujeitos que compunham o submundo nos enredos desse autor. E aí eu lembro de, por exemplo, Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, né, tentando falar das influências das suas letras, né? Ele falava que ele não era detentor apenas de influências musicais, mas teatrais, literárias, como Luiz de Buñuel, e citou Plínio Marcos, citou, por exemplo, o quanto que foi impactante para ele, né, e uma influência positiva quando assistiu Dois Perdidos numa Noite Suja. Então, para quem deseja conhecer mais a fundo a trajetória de Plínio Marcos, que partiu em 1999, riquíssimo acervo na plataforma YouTube. Cito, por exemplo, a importante entrevista que ele cedeu em fins dos anos 80 no programa Roda Viva, uma entrevista na revista Caros Amigos em 1997 e uma consulta na rede. De modo geral, vão aparecer vários livros, né, de referência biográfica de sua obra. Bom, ao fundo, a banda Potiguar, já extinta, Flor Bela Espanca, numa gravação de 1991 intitulada Celibato dos Dragões, janeiro de 1991, na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. A todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.